Jesus a caminho da cruz. Essa é a nossa meditação no livro de Marcos, através da trajetória fascinante da vida de Jesus nesse mundo. Jesus estava caminhando. Enquanto ele caminhava, ele fazia convite, ele chamava pessoas. Enquanto ele caminhava, muitas pessoas tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. O texto de hoje é Marcos capítulo 2, a partir do versículo 29. E esse texto mostra que Jesus, ao sair da sinagoga, ele foi para a casa de Simão Pedro. Uma coisa interessante que a gente observa na vida de Jesus é que Jesus não tinha uma casa. Jesus não acumulou riqueza. Jesus não se preocupou em estar tendo coisas nesse mundo. Mas Jesus tinha uma missão, a missão dada pelo seu Pai. Jesus foi o Filho obediente. Jesus é o Filho obediente, é o Filho único de Deus. A Bíblia chama, João 3,16, o Filho unigênito de Deus. Estando ali na casa de Simão Pedro, o texto fala que Jesus estava na casa de Simão Pedro e com ele estava Tiago, João. E logo que estando ali na casa, há uma informação e que a sogra de Simão estava com febre. E aí a gente poderia até imaginar, não, febre é só uma doença, mas a febre aquela mulher estava impedida de fazer as suas atividades. E às vezes, por mais que a gente não queira pensar que seria só mais um caso de febre, mas quando qualquer mal que nos aflige tira a nossa capacidade de reagir, de falar, e às vezes nós ficamos aí acamados. Aquela mulher estava então acamada. E o texto, o que fascina a gente no texto é que Jesus vai até aquela mulher. Jesus vai ao encontro. O que a gente aprende é que Jesus, através da sua vida, é o plano de Deus vindo ao nosso encontro. Nós precisamos entender que é Deus que se interessa por nós. Nós precisamos entender que Deus envia Jesus Cristo porque Ele nos ama, Ele nos criou para Ele. E através da graça e misericórdia, a gente percebe a ação de Jesus na experiência daquela mulher. E a Bíblia mostra, Marco vai registrar, que ele simplesmente chega para ela, estende a mão e a febre a deixou. Sem falar, sem fazer nenhuma menção, Jesus estende a mão. Então, eu e você precisamos perceber essa mão de Jesus estendida para nós, essa mão estendida para nos abençoar, essa mão estendida para nos abraçar, essa mão estendida para permitir que nós possamos estar vivendo aquilo que nós precisamos viver. Jesus estava hospedado naquela casa. Eu fico imaginando da alegria daquelas pessoas ao perceber que logo após aquela mulher ser curada, foi divulgado para outras pessoas. E o texto mostra então que junto à porta, muitas pessoas que com suas enfermidades, eles foram até aquela casa porque eles também queriam ser abençoados. Então, o objetivo nosso de estarmos diante de Deus não é simplesmente por conta das palavras de Jesus, mas nós também somos atraídos. Jesus nos atrai, Jesus nos convida, Jesus nos conforta. E aquelas pessoas que tinham as suas enfermidades, pessoas que estavam com problemas espirituais, aquelas pessoas, diz o texto, eles foram abençoados, eles foram curados, eles foram libertados. E diz o texto, então, que juntou uma multidão à porta da casa. É interessante que nesse texto, quando Jesus percebe tantas pessoas ali, Jesus, de madrugada, ele se levanta e vai orar. Meus prezados, nós precisamos aprender o caminho da oração, o caminho da humildade, de se colocarmos diante de Deus e confiar a Ele as nossas necessidades, os nossos problemas, aquilo que nos aflige, as nossas preocupações, os nossos sonhos. Nós precisamos crer e confiar que assim como Deus já resolveu, atendeu a oração de muitas pessoas, nós podemos também confiar as nossas orações a Ele. Jesus é um homem a caminho da cruz e nesse texto
ele levanta bem cedo, de madrugada, ele tinha a sua intimidade com o Pai, o seu momento de oração, o seu momento de se colocar diante de Deus. E Jesus de madrugada estava então orando, conversando com o Pai. E falando exatamente, eu fico a pensar, falando exatamente como Jesus estava a nos encontrar e pedindo ao Pai que pudesse estar atendendo aquela necessidade. Simão Pedro então sai para procurar por Jesus Cristo. É interessante, Simão preocupado, Senhor Jesus, o Senhor saiu, a gente saiu, e tem muitas pessoas precisando, e eu fico imaginando aquela maneira impossível de Pedro de falar, tem tantas pessoas precisando, pessoas sendo curadas, isso, aquelas coisas todas. E Jesus fala assim, eu vim para anunciar. E Pedro disse, todos estão te buscando. E ele disse, é necessário que eu vou às outras pessoas, a outras aldeias. É necessário que eu pregue, porque é para isso que eu vim. Jesus não veio só para estar nos abençoando, curando as nossas enfermidades, mas ele veio para pregar o amor de Deus. Ele precisava mostrar que o caminho que ele estava percorrendo não era só um caminho que as pessoas pudessem ter a sua cura física na sua vida, as suas atividades normais, mas também para as pessoas crer nele como o único salvador pessoal. Então ele precisava pregar. E diz o texto, versículo 39, que ele pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia. E Jesus era então o pregador por excelência. Jesus, a caminho da cruz, ele prega o amor de Deus. Jesus, a caminho da cruz, nos ensina que nós precisamos orar. Jesus, a caminho da cruz, nos ensina que há pessoas necessitadas, não somente de cura física, mas também de cura espiritual no seu coração. Às vezes nós estamos aí marcados por traumas, por consequência de tantas outras coisas que a vida nos apresenta, mas a gente precisa aprender que alguém forte, alguém poderoso, alguém que tem aquilo que cada um de nós suplicamos. A nossa palavra de hoje, então, é essa. Jesus, a caminho da cruz, ele curou a sogra de Pedro. Mas não foi só por causa da sogra de Pedro, não. Porque era a sogra de Pedro. Porque o texto vai dizer que ele curou a todos que foram. E ele libertou a todos que estavam ali necessitados. Mas ele também deixou muito claro que ele não veio só para estar nos abençoando materialmente, mas ele precisava continuar a missão dada pelo Pai de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, a caminho da cruz, anuncia para você hoje que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos entender, Jesus, a caminho da cruz, ele nos convida para que nós possamos testemunhar do amor do Pai por cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que você possa compreender a mensagem de Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém.